Boa tarde a todos. A nossa aula de hoje vai ser de matemática e nós iremos falar um pouco sobre formas geométricas, planificação das formas geométricas e medidas. Esses três assuntos eles vão estar na prova do dia 15, então por favor prestem bastante atenção. Quem não entender pode me mandar mensagem via WhatsApp que eu responderei, certo? Vamos começar. O que seriam formas geométricas? Formas geométricas, como vocês podem ver aí escrito, são o formato das coisas que nós observamos, que elas são constituídas, ou seja, são formadas por um conjunto de pontos. Dentro da matemática, existe um ramo da matemática que vai estudar essas formas geométricas. Qual seria esse ramo? Seria a geometria. Então, a geometria é justamente a área da matemática que vai estudar as formas geométricas. E o que seriam formas geométricas? São os formatos das coisas que observamos e são constituídos por um conjunto de pontos, certo? As formas geométricas, elas podem ser classificadas de duas formas, planas e não planas. As planas, elas são representadas, ou seja, elas ficam totalmente inseridas em um único plano, ou seja, duas dimensões, comprimento e largura. São exemplos dessas formas geométricas que vocês podem ver aí na tela. As formas geométricas planas, elas também podem ser classificadas em duas formas, em polígonos e não polígonos. Polígonos são as figuras planas, fechadas, delimitadas por segmentos de reta, que são os lados desse polígono. Exemplos são o triângulo e essas outras figuras que vocês podem observar. Os polígonos eles vão receber o nome de acordo com a quantidade de lados que ele apresenta. Então, 3 lados, triângulo, 4 lados, quadrilátero, 5 lados, pentágono, 6 lados, hexágono, 7 lados, heptágono e assim por diante. Os não polígonos são as formas geométricas não delimitadas por segmentos de retas. Elas podem ser abertas ou fechadas. As formas não planas, como o nome diz, elas são figuras com 3 dimensões, dimensões de comprimento, altura e largura. As formas não planas também são chamadas de sólidos geométricos, e elas podem ser classificadas também em 2, poliedros e não poliedros. Poliedros são formados apenas por polígonos, onde cada polígono vai representar uma face do poliedro. A reta de inserção entre duas faces é chamada de aresta. O ponto de inserção de várias arestas é chamada de vértice do poliedro. Então, são exemplos de poliedro: pirâmide, cubo, dodecaedro, por exemplo. E os não poliedros. Os não poliedros também são chamados de corpos redondos. Eles apresentam superfícies arredondadas. Como vocês podem ver nas figuras, são exemplos esferas, cones, cilindros, certo? A planificação das formas geométricas. As formas geométricas sólidas, como a gente viu, são em 3 dimensões. Então, vamos pegar o que é a planificação. É pegar essas formas geométricas sólidas de 3 dimensões e transformar em uma forma geométrica de 2 dimensões. Um exemplo disso que vocês podem ver na tela é do cilindro. Os cilindros são formas geométricas com base de 2 círculos paralelos e congruentes. Ou seja, se você pegar um cilindro e for transformar ele em uma forma de apenas 2 dimensões, você vai adquirir 2 círculos e um retângulo. Por exemplo, se cair na prova assim, qual é a forma planificada do cilindro? Aí você vai saber que a forma de planificação do cilindro são 2 círculos e um retângulo.
Esses são outros exemplos de planificação. Um dos mais conhecidos é o cubo. Lembra, o dado, quando a gente vai jogar dados, nós temos um cubozinho, certo? Cada um tem um número. Então, a forma do dado é uma forma cúbica. E a planificação dela é uma das mais conhecidas. Como vocês podem observar, o azul, o desenho, a figura azul, é a planificação do cubo. Temos também medidas. As medidas, elas servem para medir coisas, certo? Temos vários tipos de medida. Uma delas é o metro. 1 metro é igual a 60 centímetros. 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Por exemplo, se eu tiver uma aluna chamada Juliette, ela mora a 100 metros da casa da irmã dela. E a casa da irmã dela fica a 50 metros da casa da mãe dela. Então, quanto será a distância em metros da casa de Juliette para a casa da mãe dela? Essa questão é uma questão simples. O que você vai fazer? Você vai somar os 100 metros entre a casa de Juliette e a casa da irmã de Juliette, mais os 50 metros, que é a irmã de Juliette para a mãe de Juliette. Então, temos que a distância da casa de Juliette para a mãe de Juliette é de 150 metros. Outra forma da gente medir é a polegada. Não é polegada, é palmo. O palmo é a medida do comprimento que equivale à mão, certo? Então, um palmo é o que vale 22 centímetros. Por exemplo, se tiver alguma questão relacionada a palmos, quantos centímetros valem 5 palmos? Aí você vai somar, certo? Um palmo é aproximadamente de 20 a 22 centímetros. Outra medida não de comprimento agora, outra medida de tempo é a hora, o minuto e o segundo. Então, 1 hora é igual a 60 minutos, 1 minuto é equivalente a 60 segundos e 1 segundo é equivalente a 1000 milésimos. Existem várias outras formas de medida de tempo. Por exemplo, um dia que equivale a 24 horas. Uma semana, 7 dias. Uma quinzena, 15 dias. Um bimestre, 2 meses. Um trimestre, 3 meses. E assim vai. Então, um exemplo de medida que a gente pode ver no nosso dia a dia são os relógios. Com o relógio, a gente vai poder medir o tempo. Então, o ponteiro maior, ele vai indicar os minutos, o menor vai indicar a hora e o fininhozinho vai indicar o segundo. Então, no primeiro relógio, nós temos 11 horas e 30 minutos. Por quê? Porque 1 hora é quanto? É 60 minutos. Entre um espaço de um número para outro é 1 hora. Então, nós temos o ponteiro pequeno apontando para o 11. Então, são 11 horas. E o ponteiro maiorzinho apontando para o 6. Então, são meia hora. Certo? Quando o ponteiro grande ele vai passar de um número para outro, é o que vale a 5 minutos. Quando o ponteiro pequeno vai passar de um número para outro, é o que vale a 60 minutos, ou seja, 1 hora. O segundo relógio está indicando 7 horas em ponto, certo? Como vocês podem ver aí. Então, essa foi a aula. Então, quero agradecer a todos. Qualquer dúvida, podem entrar em contato.